audiência do Portal Desacato, do JTT Diário Especial. Fique em casa. JTT de coronavírus, de pandemia. Li hoje pela manhã. Queria antes dizer o que eu li pela manhã. Helenira Vilela. Seguinte, feliz dia do governo nacional. Ai, que horror. Já falei que isso é muito deprimente. Bom dia, Raul. Bom dia, audiência do JTT. Não, boa noite, né? Sei lá, boa tarde, gente. Na hora que você for ver, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, feliz dia do governo nacional. Estamos gravando desde 41 da manhã, hoje também. Por isso, bom dia, mas... Que história, boa tarde, boa noite. Rapidinho, que senão Jana Machado depois me cobra. O seguinte, temos 2, 3 temas que eu acho que são importantes para introduzir o nosso JTT de hoje. Primeiro, o dia do governo nacional mesmo, hoje é 1º de abril, e o governo nacional tem sido extraordinariamente mentiroso, aliás, muito constante e muito, assim, ousado, né? Eu nunca vi na minha vida um governo capaz de, como que chama agora? Fake news, né? De tanta notícia falsa. Não sei, mentira agora ganhou um nome novo. Então, essa questão também, Lilian Villela, nos traz um pouquinho aqui a questão de Santa Catarina, não como mentira, mas sim com um temor. O recuo do recuo do recuante. O governador Carlos Moisés, não recue de novo. Quando a gente viu hoje pela manhã as manchetes do jornalão, que é um som, né, porque o resto tudo fica ao redor desse jornal, o tal do DC, a gente já vê que é uma pressão, né, em algumas manchetes. Estamos perdendo 200 milhões, estamos perdendo aquilo outro. Milhões, bilhões, sei lá. Pobre não entende cifras tão grandes. E começa a pressão de novo. E a terceira questão decorrente do discurso, do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro ontem à noite, que eu não consegui escutar porque o panelaço estava forte, né, Villela? Tava. Vou começar pelo seu último tema. Ontem teve um panelaço bem forte também. Eu moro aqui em Coqueiros e aqui a gente ouviu bastante panela, bastante fora Bolsonaro, e estou entendendo que cada dia mais fica claro. Ontem o Haddad escreveu uma declaração que diz exatamente acabou, né, presidente? Não tem mais condição. E acho que a tentativa dele foi ontem fazer uma tentativa meio desesperada de se desdizer sem se desdizer, né? Ontem também ouvi uma pessoa comentando, ele lê como alguém que está se alfabetizando ainda, isso me dá muito nervoso, né? Pessoa podia, né, mas não não tem desenvoltura de jeito nenhum. Mas independente da falta de qualidade de fluência da leitura dele, ele tenta dizer para o povo, olha, é mais ou menos o que eu disse, mas é mais ou menos o que eu não disse, mas continua sendo o que eu disse. E o povo, felizmente, boa parte estava nas janelas, com panos pretos, em protesto, que na minha casa continuam hoje, porque eles mentem que o aniversário da ditadura é 31 de março e a gente sabe que é 1º de abril, né? Porque foi depois de meia-noite. Mas o panelaço foi bem forte. Eu vi, por exemplo, a cobertura de grandes de mídia comercial de panelaços fortes no país inteiro, especificamente no Rio de Janeiro, que eu acho que é emblemático, porque afinal de contas é o estado do Bolsonaro, é o estado que elegeu o Witzel, é um estado, né, que infelizmente tem oferecido péssimos políticos para a nação. Não é mérito único deles, nós também não temos feito grande coisa, mas achei emblemático que teve muito panelaço, foi muito barulho no país inteiro. Então as pessoas estão confinadas, mas estão lutando politicamente e se impondo. E o pronunciamento dele, por outro lado, tem uma medida que ele anuncia, uma única que é nova, porque ele tenta se apropriar do seguro quarentena que foi aprovado pelo Congresso, ontem foi aprovado pelo Senado, ele fica tentando dizer que é dele. Se apropria, mas não assina, né? Se apropria, mas não assina. Porque Paulo Guedes não permite. Exatamente, ele diz que é ação do governo, que é mentira, mais uma, né? Porque, como você disse, se tem uma coisa coerente nesse governo é mentira. Eles mentem consistentemente o tempo inteiro, né? Mas ele anuncia, mas não assina e não encaminha, né? Porque uma coisa importante, Nira,
dizer que Paulo Guedes, quando diz que o dinheiro não cai do céu, parece que nos quer dizer que se cai do céu para o empresariado, não é? Para os banqueiros. Para ajudar os bancos, cai. Porque os empresários da produção, só para os muitos gigantes que conseguem continuar ganhando dinheiro nos bancos. Inclusive, há uma denúncia circulando, estava na capa do Valor Econômico de ontem, por exemplo, que os empresários do setor produtivo, especialmente os médios e grandes, estão reclamando que os banqueiros estão aumentando as taxas de juros nessa crise. Então cai sim dinheiro do céu do governo para os banqueiros, porque se os banqueiros estivessem precisando oferecer crédito para poder ter rentabilidade segura, eles estariam baixando. Mas como o governo está garantindo a rentabilidade para os banqueiros com 1,2 trilhão de possibilidade de liberação de recursos para negócio, e que provavelmente vai empossar, a gente já falou disso aqui, eles estão garantindo o lucro dos banqueiros, e só deles, de mais ninguém, nem do empresariado grande do Brasil. Mira, está correndo o tempo, o recuo do recuante, eu já estou chamando quase de recuante, né? Ao governador Carlos Moisés. Paira em você, como em mim, a preocupação de que ele recue de novo e comece de novo a tentar não eliminar a quarentena, mas facilitar demais a abertura de alguns setores comerciais, setores fabris. Sim, isso me preocupa bastante. É importante a gente dizer o seguinte, né? Se abrir as lojas hoje, a não ser quem vende comida e farmácia, né? Então supermercado, mercado, feira e farmácia, se abrir loja de roupa, livraria, loja de presente, gente, não vai vender igual, entende? Ninguém vai comprar uma coisa que não seja bem de primeira necessidade. Só que o Moisés, ele é um cara que não tem experiência política, ele foi eleito pelas máquinas dos robôs do PSL, isso é absolutamente claro, né? Ele foi claramente eleito de um sábado para um domingo, né? Ele foi escolhido de um sábado para uma noite, eles pagaram milhões e bilhões, esses empresários hoje que estão defendendo a morte das pessoas para poder garantir os seus lucros, são os mesmos que bancaram essa máquina de robôs, os bots funcionaram e continuam funcionando. E o Moisés, então, cara que não tem experiência política, jamais achou que fosse ganhar a eleição e exatamente por isso é vacilante, né? Ele parecia que em algum momento o lado bombeiro, defesa civil dele estava sendo mais forte, ele estava agindo com uma certa coerência com essa lógica de que primeiro salva a vida, depois a gente vê outra coisa. Só que como é inexperiente politicamente, e aí é bom dizer, tem muito uma imagem, né, das pessoas de que vamos botar técnicos ao invés de políticos nos lugares dos políticos. Isso só dá errado. Porque quem não tem experiência política não sabe lidar com as questões políticas envolvidas e é isso que dá. Então ele vacila porque sofre pressão que ele não esperava e com a qual ele não sabe lidar. E aí vai nessa de... Eu tenho muito receio de que ele dê passos atrás. Provavelmente ele entendeu e aí deve fazer isso aos poucos. O que a gente percebe pelos cientistas que não é isso que deve ser feito, né? O que os cientistas anunciam para nós é que tem que se manter o isolamento por um período consistente, o isolamento tem que ser o mais amplo possível, lógico que não pode parar a produção de comida, não pode parar o atendimento nos hospitais, é bom que se diga que clínicas privadas estão fechadas, não estão cumprindo a sua função social, os seus juramentos, mas, enfim, a gente tem que manter o que é essencial, segurança, o mínimo possível para funcionar a vida. Mas ele não está discutindo isso. Quem chega a discutir abrir shopping não está pensando no que é o mínimo essencial. Efetivamente, Anira. Nós já estamos chegando ao final da nossa introdução diária, mas é importante que todos compreendamos que uma vida ceifada é uma derrota. Uma vida perdida já é uma derrota. Portanto, nós já fomos derrotados no Brasil e no mundo. De maneira tal de que nós temos que diminuir e amenizar a derrota. Como que amenizamos essa derrota? Ficando em casa. E sabendo neste dia, que hoje é meio do governo nacional, nesse dia da mentira, discernir entre a verdade e a mentira. Escutem os cientistas, assistam os cientistas. Eles que nos têm que indicar que decisão devemos tomar, que é o melhor para todos nós. Isso, Anira Vilela, diga. Não, é só antes de acabar, a gente tem que
deixar marcado que a gente descomemora, porque uma das maiores mentiras que o Bolsonaro tenta contar é a mentira de que não houve ditadura no Brasil, ou de que houve, mas ele era boa, ou o que o Mourão escreveu ontem, que era um dia de salvamento da democracia. Vamos lá, gente. Como é que para salvar a democracia você destrói a democracia? Isso não existe. Bom, essa é a resposta, né? Essa é a resposta para a Jana Machado, que perguntava, e não segue perguntando, se cair Bolsonaro, entra Mourão, então, é a mesma coisa. Se entrar o Mourão, não melhora em nada a nossa vida. O Mourão ontem deu uma declaração defendendo como um episódio glorioso da vida nacional a ditadura militar que matou 8 mil pessoas. Existem as pessoas que foram presas e assassinadas porque faziam a resistência política, mas existe um número enorme, milhares de indígenas que foram assassinados pela ditadura, camponeses. Então, essa que torturou, que tratava as mulheres como a escória, mulheres eram estupradas, crianças eram torturadas na frente dos seus pais para se tirar, crianças de 2 anos, né? A gente costuma dizer que o Carlos Alexandre, que foi a última pessoa que a ditadura assassinou, porque ele se matou aos 43 anos, que havia sido torturado com menos de 2 anos. Então, a gente não mentira, né? E você, Elenira, que tem esse belíssimo nome por uma guerrilheira também, Elenira. Então, foi assassinada lutando pela liberdade do nosso povo, e era uma estudante, né, que foi vice-presidente da UNE, enfim. Então, vamos ficando por aqui hoje. A gente sempre gostaria de poder falar mais, mas tem muito material que já a Jana Machado, a partir de agora, vai apresentar para todos vocês. Elenira, a gente se encontra amanhã de novo com nossa audiência, agradecendo, como sempre, as entidades que nos apoiam, as entidades sindicais que nos apoiam, e também agradecendo a nosso público e os apoiadores individuais que permitem estarmos no ar. Obrigado, Ele. Obrigado, Raul. Até amanhã. Nossa audiência, fique em casa, galera. Fique em casa. Tchau, até amanhã. Oi, gente, tudo bem? Mais um JTT especial. Fique em casa, continue em casa. Bem, hoje a gente tem muita coisa, mas antes eu quero lembrar para vocês que vocês podem mandar a pauta de vocês aqui para esse número do nosso WhatsApp, tá? O 988077742 e para o nosso e-mail do portal.desacato@gmail.com. Lembrando que esse primeiro número aqui é da nossa redação aberta, essa é a Viola. E a gente não está na nossa redação aberta, então, por enquanto, ignorem esse primeiro número aqui, que, bom, a gente ainda não está lá. Quando a gente estiver, a gente vai continuar com as nossas programações ao vivo. A gente está sempre se adequando, né, a trabalhar em casa. Então, a cada programa você vai ver alguma coisinha nova, uma adequação nova. Também quero falar para vocês aqui, ó, seguir a gente em todas as nossas redes. Tem o nosso portal, desacato.info, que você já conhece. No Instagram, @portal.desacato. No Facebook, portal.desacato. Estamos também no YouTube, que é o Portal Desacato. E no Twitter, Desacato Brasil. Beleza? Segue a gente lá. Dá o seu like aqui nesse vídeo. Comenta, sugira pautas. Converse com a gente, né? A gente tá em casa, tá todo mundo em casa sem muito ter o que fazer. Então, troque as suas informações com a gente, como que tá sendo aí na sua região em questão com o coronavírus. E a gente também vai dar uma olhadinha aqui no nosso portal, né? Que faz tempo que a gente não dá uma olhadinha aqui nele, né? Vamos ver o que a gente tem aqui hoje. França pede ajuda médica de Cuba para combater o Covid-19 em territórios ultramarinos. Bom, como a gente sabe, Cuba está sendo um dos países, né, que está aí com a ajuda para outros países. Já foram médicos cubanos para a Itália. Enfim, vamos ver aqui. Departamentos franceses de Martinica, Guadalupe, Guiana Francesa e Saint-Pierre-et-Miquelon receberão brigadas médicas cubanas para enfrentar pandemia de coronavírus. Tem uma matéria aqui bem legal para você. Dá uma olhadinha depois ali no portal. Vamos ver o que tem mais aqui.
Trabalhadores e trabalhadoras do IFIC, campus de Fraiburgo, doam cestas básicas para as famílias da ocupação Vila União. Bem legal, inclusive a gente está com algumas ocupações, a população indígena também estão arrecadando alimentos, kits de higiene, né? Então fica ligado nisso daí, quem puder ajudar hoje em dia, né, nesses tempos de coronavírus, a nossa solidariedade é o que está contando muito. Vamos ver o que mais. Bolsonaro apaga tweet com notícia falsa da Ceasa de BH vazia. Ó, o tweet dele que ele apagou. Não é um desentendimento entre o presidente e alguns governadores e alguns prefeitos. São fatos e realidades que devem ser mostradas. Depois da destruição não interessa mostrar culpados. Bom, foi esse o tweet aí que ele apagou. Apagou por quê, né? Inclusive, hoje o nosso programa se chama 1º de abril, Dia do Governo Federal. Então aí ó, já tá mais ou menos por que a gente escolheu esse tema para o JTT especial de hoje, né? Vamos ver o que mais que tem aqui. Líder dos caminhoneiros repete discurso de Bolsonaro e ameaça parar o país. Pois é, não tenho muito o que comentar sobre isso não, viu? Tem um texto aqui bem legal para você dar uma olhadinha. Eu quero também falar aqui ó, das nossas produções. Olha o tanto de coisa que a gente tem aqui. Algumas coisas ainda estão paradas, né? Ainda mais agora com o coronavírus, por exemplo, Informativo Paralelo, o Engarrafamento da Ponte, o Fala Pra Maiara. Agora, por enquanto, a gente está o quê? Com o JTT Diário Especial, que é esse que você está acompanhando agora. Temos aqui os textos da Outra Reflexão também, com todos os nossos colunistas. Alguns deles estão participando aqui no JTT Diário também com a gente, você pode conferir ao vivo, mas também dê uma olhadinha nos textos dos nossos colunistas que são recheados de informações bem legais, tá bom? Vamos ver aqui o que mais. Eu preciso falar para vocês aqui, ó, seja um leitor, leitora, amiga. Clique aqui, ó. Quando você clica aqui, vai abrir uma nova página. Seja uma leitora ou leitor amigo. Aqui tem um texto bem legal sobre o Portal Desacato, que já está no seu 13º ano. E tem também aqui todos os valores que você pode contribuir com a Outra Informação, para a gente continuar levando a Outra Informação à sua casa, ainda mais em tempos de pandemia, né? Você que tem o seu salário garantido, o nosso não está. A gente já falou aí algumas vezes, né, com o Ralph Tipaldi, que vocês acabaram de assistir junto com a Heleneira Vilela também, que o nosso salário depende muito da solidariedade também dos companheiros e companheiras que leem o nosso conteúdo. E você pode contribuir mensalmente, olha só, tem vários valores aqui, também anualmente com outros valores. Lembrando que você também, se você não encontrou aqui um valor que você pode contribuir, tem também aqui embaixo, ó, a nossa conta do Banco Santander, que é para você depositar diretamente para a gente, né? Enviar o comprovante aí pro e-mail da nossa presidenta, Rosângela Bion de Assis, e contribua com a Outra Informação. Beleza, gente? Bom, deixa eu sair aqui. Vamos continuar então com o nosso JTT Diário. Eu vou falar para vocês o que a gente tem hoje. Tem bastante coisa, viu? Vou começar aqui, ó. As pequenas editoras independentes precisam de ajuda. A conversa com o artista, multiartista, o Guigo Ribeiro, lá de São Paulo. Temos também entrevista com o presidente do STIV, que é o Gildo Alves. É um áudio enviado pelo jornalista Sérgio Honrich. Mais um momento de poesia com a Cláudia Weiman. Inclusive, hoje tem uma poesia bem interessante, que é do nosso diretor, Raul Fittipaldi. Então fica ligado aí no novo quadro, que agora não é mais novo, né? Você já sabe que é toda segunda, quarta e sexta. Temos um descanso, um pouco do coronavírus, com poesias recitadas pela jornalista Cláudia Weiman. Também temos a análise de imprensa catarinense,
na guerra contra o coronavírus. Dessa vez quem fala aí com o olhar de jornalista sobre o jornalismo que vem sendo atuado, né, em época de coronavírus. Quem fala hoje é a jornalista Magali Moser. Justiça social em tempos de pandemia, entrevista com o advogado trabalhista Guilherme Carlesso, lá de São Miguel do Oeste. Quem faz essa entrevista é a Cláudia Weiman, assim como desafios da educação em período de pandemia, especialmente a educação do campo. Como que tá esse pessoal, né? O pessoal do campo aí. E a entrevista é com o professor Maicon Fontanive. Quem faz também é a Cláudia Weiman. Gente, vamos começar aí, por exemplo, vamos ver. O próximo aí que vocês vão visualizar é o quadro da Cláudia Weiman. Às vezes dá uma travada aqui, não é o computador não, sou eu mesmo. O quadro da Cláudia Weiman, você confere aí agora. Lembrando, segue a gente em todas as redes sociais, curta e compartilhe muito com todos os seus grupos de WhatsApp, no seu perfil do Facebook, esse ao vivo que tem bastante coisa sobre o coronavírus e também um pouco de poesia, né? Vamos lá então, gente, até amanhã, um abraço e fique em casa! Oi, gente! Estamos de volta aqui no quadro da Outra Poesia, no Portal Desacato e também no JTT Diário. E olha só, vou contar uma história para vocês, que o escrito de hoje, ele é de uma pessoa que todos os dias está aí apresentando o JTT com a gente. E me contaram que a nossa audiência, que as pessoas estão pedindo para que ele continue postando no seu perfil no Facebook e também no Desacato as suas poesias. Né? Porque são poemas, são escritos que nos trazem essa amorosidade para esses dias tão difíceis de quarentena, mas que também nos fazem refletir e pensar muito nas ações que nós temos feito nesse momento, nesse presente, e se é que a gente pode falar também no pós-pandemia. Então são algumas reflexões bem importantes. Ralph Tipaldi, aí está o teu escrito, né, no Letras e Sentidos de hoje. E começa assim. São os trabalhadores. Lá vão os trabalhadores, com as máscaras no rosto. Levam álcool também, mas são alguns. Lá vão os trabalhadores, enchendo as avenidas. E as trabalhadoras, galhardas, garbosas, decididas. Lá vão os trabalhadores rodeados de estudantes. Lá vão os pretos, os brancos, os amarelos, os vermelhos. Lá se vão. Os coletivos, os pobres, os majoritários, lá surgem, marchando, cantando. Eu consigo escutar. Vocês conseguem? Olha, filha, olha eles, firmes, ágeis, fortes. Olha, lá vão os trabalhadores, eles são milhares, dezenas de milhares. Eles ocupam as estradas, as ruas, as ruelas. Aparecem trabalhadores dos becos mais escuros, eu nem imaginava, e das praças mais luminosas. Aparecem gritando, inclusive. Olha, filha, olha, são os trabalhadores mesmo. Que dizes? Que não estás vendo? Como assim? Que já não estás aqui? Se tu amas os trabalhadores, lá vão eles, filha. Vão até o fim da jornada, até a vitória, os punhos alçados. O quê? Tu não enxergas? Onde estás que não os vê? Acorda, filha. Eles estão chegando à esplanada agora. Acorda. Olha, que bonita a maré de homens e mulheres com suas máscaras. Olha que bonitos. Que imensas elas. Olha, por favor. Olha, é verdade, sim, eu não estou sonhando. Alguém aqui me diz, porque eu não estou sonhando, eu não posso estar sonhando. E tu
estás aqui comigo? Tu sempre estás. Você que me assiste, não pode ser um sonho, eu estou aqui, você está aqui comigo. Não digas que é um sonho, por favor. Não me digas que isso é um sonho. E se for mesmo um sonho, então me deixa sonhar no teu colo, por favor. Ralph Tipaldi, nosso jornalista, cofundador do Portal Desacato, da Cooperativa Comunicacional Sul. Então, escreveu aí sobre os trabalhadores, as trabalhadoras. Vamos deixar aí todo esse sentido, esse significado para a reflexão da nossa audiência. Você, por favor, se inscreva no nosso canal no YouTube, Portal Desacato, nos siga no Twitter, no Instagram, no Desacato Brasil e também no Facebook. Te agradeço pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau. Jana Machado, estamos nesta quarta-feira falando novamente de cultura, de arte, com nosso companheiro, colunista, escritor, ator, dramaturgo, músico, de tudo, né? Guigo Ribeiro, tudo bem, Guigo? Como vai, Raul? Tudo bem? Como estão? Igual que em São Paulo, igual que em Beijing, igual que em Madrid. Em quarentena, você também, imagino eu, não saia. Fique aí. Guigo, temos alguns minutos para conversar do que está acontecendo com as editoras, particularmente com a editora Frost, as dificuldades que as editoras vêm tendo nos últimos anos, sempre tiveram no Brasil, né? Porque ter uma editora independente no Brasil é uma ousadia com parâmetros de loucura, né? Se lê pouco, se lê mal, mas que dificuldades agora se incrementaram com este momento da pandemia, as que já tínhamos agravadas desde o golpe de Estado que trouxe o Temer, o ilegítimo Temer, e depois que fraudulentamente trouxe a Bolsonaro ao poder. Que dificuldades temos, rapidamente? Como estão todos? Nesse instante que eu vos falo, hoje pela manhã, hoje nesse instante que gravamos, né? O editor da Frost, o Antônio, me mandou uma mensagem sobre a necessidade de expansão da editora, porque é uma editora carioca, uma editora muito pequena, mas que tem uma proposta muito interessante e uma proposta bastante democrática, que é a abertura para que as pessoas publiquem, para que as pessoas venham, para que as pessoas expandam o seu trabalho. E por ser uma editora muito pequena, por estarmos nesse momento de diversos ângulos, nesse momento tão complicado, uma editora que vem sofrendo algumas dificuldades e partindo dessa premissa da dificuldade, entra num processo de sobrevivência, que é buscar expandir, buscar transpor esse momento complicado para permanecer viva, para que assim, enfim, se oferte oportunidades para novos escritores, novos autores. Pois então, e como é que as pessoas podem ajudar a editora Frost? Eu acho que agora, com tuas intervenções semanais, não só pelo período de pandemia, depois também, a gente precisa estimular a leitura, estimular a arte, o consumo. Não me agrada a palavra consumo, né? A participação ativa das pessoas na sua relação com a arte, com todas as diversas disciplinas, com a cultura em geral. Como é que as pessoas, no caso específico desta pequena editora carioca, as pessoas podem contribuir? Guigo? Lendo os autores da Frost, divulgando para escritores. Posso mostrar meu trabalho aqui, nesse instante, que ele está... Sim, você está sempre próximo de você, que temos mais 2 minutos. Isso. Mas apresenta bem ele, né? Porque tu ias apresentar aqui em Florianópolis e 3 dias antes de você viajar, sua viagem, a do Daniel Lafayette, enfim, ficou suspensa pela quarentena. Pois é. Mostra de novo que eu quero... Claro. Isso, de novo. Este último livro do Guigo Ribeiro, O Dia e o Dia que o Mundo Acabou. Esse livro ia ser lançado aqui na capital de Santa Catarina. Por favor, Guigo, como é que as pessoas podem aceder à sua publicação, à tua publicação? Esse trabalho está disponível no site da Frost, www.frost.com.br, se eu não me engano, eu sou péssimo. Só letra, por favor.
www.fross.fross. Perfeito. Isso. E as vendas neste momento são .com.br. Então vamos de novo, www.fross.com.br. Exatamente. Os livros neste momento são todos... não temos um lugar para comercialização de livros físicos, então são enviados, a compra direto no site, enfim, enviado direto para a pessoa. Eu perdi também falar sobre o meu trabalho, é isso? Vamos deixar para a próxima, então. Mas, Igor, antes de falar do seu trabalho concreto, sempre convidar as pessoas a lerem tua crônica cotidiana, na coluna coletiva Outra Reflexão, que geralmente aparece sexta, sábado, aparece o escrito do Igor Ribeiro, nosso companheiro paulistano, e, naturalmente, acompanhá-los até esperar a semana próxima, também na quarta-feira, para dar teu recado pessoalmente através da TV Web, do Portal Desacato. Igor, muito obrigado. Vamos repetir de novo no próximo encontro, em todos os necessários. Vamos repetir de novo e ajudar essa editora. E todas as outras editoras, artistas, produtores culturais que lá em São Paulo estão lutando junto contigo para ter uma melhor condição durante a quarentena e sobretudo depois. Sim? Legal, vamos sim, vamos atrás de artistas independentes, novos escritores, vamos ler os autores da Fross e outras editoras menores por aí. Eu acho que esse é um processo importante de fortalecimento. E quando você cure seu pulso, vamos escutar você tocar e cantar música aqui no JTT Diário, pode ser? Com certeza, e muito em breve isso vai acontecer. Cuide-se, fique em casa, um abraço à sua companheira. Jana Machado, assim falamos com o nosso querido colunista, companheiro de trabalho, Guilherme Ribeiro, diretamente desde São Paulo, ele e nós aqui, de um lugarzinho, um pontinho da ilha de Santa Catarina. É contigo, Jana. Nós estamos em contato com o companheiro Gildo Antônio Alves, que é presidente do Sindicato de Trabalhadores do Vestuário. Gildo, como que as empresas da categoria estão agindo em relação à crise provocada pelo coronavírus? As grandes empresas, principalmente, estão dando férias coletivas. O sindicato fez uns acordos para banco de horas. O trabalhador fica em casa agora, poderá ser pago em 2 anos, né? Que foi um acordo que se fez para poder manter o salário do trabalhador, porque o objetivo nosso hoje é que o trabalhador receba o seu salário, que tenha o seu salário cheio e não tenha desconto, né? Orientando que as empresas trabalham com menos gente aglomerada, aquelas empresas que a gente orientou também, que as pessoas de risco acima de 60 anos e as gestantes, que todas estejam em casa, né? Até quando a gente não sabe, mas tivemos empresa aí que deu para as gestantes e as pessoas acima de 60 anos 30 dias de férias imediatas, isso deve estar se acabando lá pelo dia 18 ou 19 de abril. E uma série de medidas que se tomou, né, mesmo porque o governo estava querendo editar medidas muito piores ao trabalhador, como o caso de que voltou atrás, mas daqui a pouco virá de novo, das pessoas ficar 4 meses em casa sem receber sequer um salário e eles pagar talvez um seguro-desemprego aí de um salário mínimo. Ou seja, essa situação a gente não discutimos redução. Mas claro que já teve empresa procurando o sindicato para fazer a redução do jornada de salário, mas assim, nesse momento as empresas estão dando férias, estão dando licença remunerada, existe por causa daquelas mães que estão em casa pela falta de transporte, por causa de filho pequeno, que possam pegar uma licença sem remuneração, mas isso tem que haver concordância das duas partes, da parte da empresa e da parte do trabalhador. Se o trabalhador não quiser ficar em casa no sistema de licença sem remuneração, é só ela não assinar porque não tem validade, como já teve empresa que tomou esse tipo de decisão e eu já, inclusive, liguei para a empresa e disse que ela não pode descontar porque tem que haver a concordância do trabalhador também. Essa medida provisória 927, 928 do governo Bolsonaro, ela retira o sindicato da negociação e coloca trabalhador e patrão frente a frente para negociar. Que orientação o sindicato pode passar nesse momento para o trabalhador vestuarista? Bem, essa situação é uma situação muito, muito grave, né? Porque
Hoje, nos nossos acordos, os trabalhadores têm que querer, na verdade, principalmente na licença de remuneração. Com o papel do presidente da República, ele tira o sindicato fora, que inclusive o próprio Supremo Tribunal disse que isso não pode existir. Ele quer acabar com as entidades sindicais. Então, assim, que medida o governo está fazendo hoje para isso? Dá R$600 aí para as pessoas que estão na informalidade? Ou seja, incitando a informalidade? Por que essas pessoas não estão com carteira assinada? Por que não faz um trabalho para que as pessoas estejam com carteira assinada? Isso é incitar as pessoas a continuar na informalidade. Nós não vamos chegar num ponto que nós vamos mais ter pessoas na informalidade do que com carteira assinada. Esse é o projeto do governo. E você sabe uma outra coisa? Por que ele foi lá para a televisão e disse que isso é uma gripezinha, que isso o pessoal tem que trabalhar? Porque nós temos que trabalhar para pagar aqueles caras que vão para a Bolsa de Valores investir, colocar fortunas para ter lucro absurdo para os bancos. Esses caras foram para cima do governo. Dizer que o governo tinha que tomar uma atitude. Tu acha que ele está preocupado com o trabalhador? Infelizmente, ainda tem trabalhador que defende um cara desse. Mas assim, ele está a serviço das indústrias. Então, por que ele não quer que diminua toda essa situação? Ele quer que o povo vai trabalhar, que se morrer, morreu. Aquilo que ele falou, né? Morrer, todo mundo vai morrer. De um jeito ou de outro vai morrer. Ou seja, que se dane o pessoal que vai morrer, que se dane aquele pobre que não pode ter uma vida melhor e que se pegar a doença vai morrer lá numa enfermaria de hospital. Então é uma situação muito difícil. Quer dizer, toda essa situação que está acontecendo hoje na vida dos trabalhadores, regado pelo homem que não tem escrúpulo, é essa situação que está acontecendo no país. Então, nós como entidade sindical estamos tentando até fazer acordo, tem empresário que querem discutir com o sindicato, que não querem fazer coisa errada, mas tem algumas regiões aí que você sabe como é que é. Vai ser da base do chicote. Ralph Tipaldi, Jana Machado, estamos de volta aqui de São Miguel do Oeste, trazendo agora uma conversa com o professor do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, campus aqui mesmo do município de São Miguel, o Maico Fontanive. Maico, boa tarde, bem-vindo ao nosso portal. Como está você, a família, nesse tempo de quarentena, né, de pandemia? Então, boa tarde, Cláudia, boa tarde, Raul e demais, todos os leitores, ouvintes do Portal do Zacato, né? Então, estamos aqui tentando se adequar da melhor forma possível, primeiro a condição de vida, e também respeitando todas as condições que a gente está tendo aí de mínimo contato possível com as pessoas, por mais difícil que isso seja diante do ritmo que a gente tem no dia a dia, né? De escola, de vida, de trabalho, e assim, é bem difícil. Mas é o que a gente precisa se impor agora. É uma responsabilidade grande, né, Maico? E conta um pouquinho para a nossa audiência como é que tem sido essa questão. Bom, você é professor, né? Tínhamos até aí uma rotina também de ir até o instituto, de fazer as suas aulas presenciais, e agora parece que, né, muda todo um cenário, não só aqui em São Miguel, mas essa é uma questão do Brasil e no mundo também. Então, como é que tem sido isso? Como é que tu tem avaliado esse ensino à distância também? Então, primeiro que, sem qualificar nada do debate do ensino à distância, porque não tenho, né, talvez a condição, talvez não tenha essa condição de estudo para isso, mas qualificando as condições que a gente tem tido, né, impostas por esse momento, tudo muito rápido, né? A gente num dia vinha se organizando para ir segunda ou terça trabalhar, e na terça tem informação de forma extremamente coerente que teríamos que ter um afastamento e etc. E isso gerou, primeiro, todo esse impacto de vida, né, para todos, tanto estudantes, famílias e nossa mesmo, né, de estar no dia a dia. Então esse é o primeiro grande impacto, né, que todo mundo sofreu. E aí a gente começa aos poucos, ou desde o início já, tentar alternativas de conseguir minimamente conversar, enfim, ter atividades com estudantes, sabendo dessa dificuldade já desde o início, né? Uhum. Claro, tu mencionas aí, não vamos fazer uma avaliação se esse ensino é o melhor, é o pior, enfim, a gente não vai discutir isso hoje.
Mas por essa mudança também que tem acontecido aí em todo o Brasil, acho que é pertinente a gente falar também sobre essa questão do acesso, né? Porque daqui a pouco a gente já teve toda aquela PEC que a gente considerou naquele momento a PEC da morte, dos cortes nos investimentos de saúde, de educação, onde também se falou muito sobre o ensino à distância, sobre essa prática, mas na real nem todas as pessoas também conseguem ter acesso, especialmente nesse momento de pandemia. Bom, as escolas vão trabalhar agora à distância com os seus estudantes. Tu considera que isso, nesse momento de colapso, a gente pode dizer, né, no Brasil, é possível? Ou tu vê também uma estrutura que está fragilizada, ainda não preparada para esse tipo de ensino? Eu vou falar, é difícil, né, porque a gente está tão isolado que fala de opiniões muito privadas particulares agora, né, mas na minha opinião, primeiro que a gente não está tendo nem possibilidade de fazer ensino à distância. A gente está tendo, e tem que ficar bem claro, né, eu acho que para os estudantes, para a vida, que é importantíssimo a gente fazer atividades remotas, até para a gente melhorar a saúde da cabeça, ter atividades que sejam de aprendizado, tanto para os estudantes quanto para os educadores, mas sem aquela pressão que isso é o processo educativo, porque a gente de fato não está tendo todo esse processo de ter a devolutiva, o retorno, a conversa, as perguntas, a interação, que eu acho que é a principal angústia, né, que dificulta qualquer processo de ensino-aprendizado. E aí, quando eu falei no início, né, de avaliar EAD, eu acho que até porque, para a gente deixar bem claro que a gente está fazendo atividades à distância, uma porque eu sempre trabalhei na área de educação, o ensino mais rural, agrícola e educação do campo. E a gente tem convicção que o acesso, uma coisa é a gente ter acesso lá na roça para utilizar um WhatsApp, uma atividade, outra é ter acesso para todo esse complexo que existe na educação à distância. Então a gente sabe que o primeiro grande problema que temos já é acesso mesmo. E a gente ainda podemos considerar vivendo em um local privilegiado do ponto de vista de recursos financeiros em geral. Mas se a gente pegar mesmo nessas regiões, os espaços periféricos na cidade e no meio rural, onde tem-se menos possibilidades financeiras, o acesso é extremamente precário. Então, a modalidade por si só é excludente. Então, dessa forma, eu acho que o principal cuidado que a gente deve manter é um cuidado muito grande de não entender que esse processo serve como processo educativo para o Brasil. E essa é uma pressão que existia antes desse colapso todo enfrentado. E é importante a gente se resguardar muito disso para que essa pressão vinda do mercado do ensino, que grandes empresas tentam copiar, não sejam fortalecidos por esse processo agora, porque as pessoas às vezes que estão nessa estrutura de utilizar só pelo dinheiro não têm nenhum escrúpulo, de repente, de utilizar esse processo grave dessa entrada do vírus no Brasil para utilizar como refúgio de mercado, né? Então, acho que a gente precisa deixar isso muito bem claro e sempre estar tomando cuidado para que num embalo de tentar fazer tudo, imaginar que a gente está fazendo um processo de educação. A gente está fazendo, no máximo, uma conversa, umas atividades. E precisa, tomara que a gente tenha a possibilidade, do mais breve possível, retomar esse contato de interação e de processo de educação, né, que tenham toda essa condição de gerar um aprendizado, né? Para a gente ir finalizando, Maicon, você tocou num assunto bem pertinente aí que tem relação com a educação do campo, e você traz essa bagagem também de quem já atuou e atua, né, dentro desse processo educativo. Como é que tu pensa assim, os reflexos disso tudo para esse processo de educação no campo? Né, de que maneira isso vai atingir os camponeses e camponesas, essa pandemia toda que ainda a gente não tem também uma previsão. A gente fala em quarentena, mas não sabemos até quando vai esse período, né?
Bom, essa é a primeira, né? A gente não tem nem possibilidade de imaginar se volta 2 semanas, 3, ou 1 mês, ou 2, ou mais. Eu acho que algumas coisas desde já a gente começa a perceber. Uma delas é essa relação que tem de pressão para que as atividades sejam de qualquer forma encaminhadas à distância. Não vou, neste momento aqui, fazer uma crítica que a gente não deva ter atividades, pelo contrário, a gente deve ter, mas não deve considerar isso como sendo o processo final. A gente precisa ter recuperação de conteúdos e atividades para todas as populações, principalmente as que não têm condições de estar e de acompanhar. Me preocupa algumas coisas logo aqui para frente que a gente já vai enfrentando, né? Por exemplo, este ano, teremos Enem ou não teremos Enem? Como que fica a competitividade de quem está o tempo inteiro com todos os acessos, com quem praticamente está no processo de isolamento, né? Desse processo de aprendizado? Enfim, só para dar um exemplo como é complexo para frente, como isso pode tornar mais desigual ainda, né? Imaginando, nem vou tocar aqui no histórico da grande diferença que tem no acesso à educação para as populações rurais. É quase tudo a metade, né? Na população rural é a metade dos professores que têm graduação do que os da cidade, é a metade deles que têm ensino médio do que na cidade, da população do campo. É o dobro de pessoas analfabetas no campo do que na cidade. E esse processo que falam que é para facilitar essa interação de ensino à distância no campo, pelo contrário, ele afasta mais ainda, porque a escola é que gera a vida na comunidade. Isso é a nossa campanha sempre da Articulação Catarinense de Educação do Campo, né? Então é importante que a gente não perca mais ainda do que já perdeu no campo neste período tão difícil quanto este, né? Esperamos que não tenham mais perdas ainda mesmo, né, Maico? Eu vou te agradecendo aí pela tua fala também, que eu acho que vem a contribuir muito nesse momento aí que a gente está passando. Esperamos nos encontrar em breve aqui nesse espaço. Aliás, pessoalmente, né? Que é sempre melhor a gente trazer as entrevistas ao vivo pessoalmente, então esperamos que esse momento chegue logo, Maico. Um abração aí para vocês. Obrigado pela oportunidade, um abração remoto neste momento. Tomara que logo um abraço mais próximo, como você falou. E eu acho que é um momento tão crítico que a gente não pode sempre só falar da educação separada da vida ou do trabalho separado da vida. Eu acho que é um momento, por mais difícil que tenha, que seja, ninguém está com facilidade. Agora é um momento de ter atividades para ocupar a cabeça, para a gente não adoecer também o corpo pela cabeça, né? Estudar, ler, fazer as atividades e o mais breve possível ter uma vida o mais próximo daquilo que a gente vinha tendo, né? Um abraço a todos aí. Abração. Ralph Tipaldi e Jana Machado, é com vocês aí. Alô, Jana Machado, audiência do Portal Desacato, neste JTT diário de pandemia, de coronavírus. Estamos em casa, você está em casa, imagino que sim, que você também está em casa. Quem está na sua casa é a jornalista Magali Moser, e com ela vamos dar continuidade à conversa que estamos tendo, cada 2 programas, sobre o papel do jornalismo, como o jornalismo, tanto independente quanto tradicional, no Brasil, no mundo, está cumprindo, está se comportando nesta pandemia. Bom dia, Magali. Bom dia, Raul. Bom dia, audiência do JTT. É um prazer estar com vocês. Pois então, como estás vendo tu, enquanto cidadã, enquanto profissional do jornalismo, os movimentos da imprensa, as ações da imprensa? Bom, Raul, eu acho que num primeiro momento, num país marcado por tantas desigualdades como é o Brasil, e desigualdades eu falo aqui de todas as ordens, e ainda impactado pela força das notícias falsas, eu entendo que o jornalismo ele acaba assumindo um papel de ainda maior relevância, de maior centralidade. É um momento atípico, inesperado, e nesses momentos de crise, de gravidade
que é o que nós nos encontramos, talvez fique ainda mais fácil a compreensão desse papel, não só do jornalismo, como também da ciência. Eu lamento que, para parte da população, infelizmente, isso só ocorra nessas situações, né? Somente diante dessa gravidade da situação que nós vivemos, parte da população reconheça finalmente a potencialidade, o papel central desses dois fenômenos fundamentais em qualquer sociedade contemporânea, que é a ciência e o jornalismo. A gente tem visto aí nos últimos tempos movimentos negacionistas, de negação da ciência, ao mesmo tempo também um processo de deslegitimação do jornalismo, que parecem ter se fortalecido nos últimos anos e nos impõem aí grandes desafios pela frente. Eu tenho acompanhado as últimas edições do JTT, as entrevistas conduzidas por você, Raul, com especialistas, meus grandes mestres no jornalismo também, o professor Samuel Lima, da Universidade Federal de Santa Catarina, assim como o professor Laurindo Leal Filho, da ECA USP, já pontuaram aí em profundidade as diferenças na cobertura das mídias alternativas e tradicional nesse momento. Também fizeram, no meu entendimento, uma ampla contextualização nacional sobre a cobertura midiática aí no país. Mas o que eu proponho nesse momento, com essa análise, é mais focar esse nosso olhar para a cobertura local e regional, que eu entendo que também tem um papel central aí nessa divulgação, nessa disseminação da informação no combate à pandemia. Enquanto a isso, eu estava olhando hoje pela manhã o Diário Catarinense, muito rapidamente, porque, enfim, o tempo nos tem às pressas, né, desde cedo, mas que dúvidas que estão as manchetes, que dificuldade que a grande, aspas, imprensa local tem para conformar a realidade e os interesses dos patrocinadores. Né? De repente, por um lado, apoiar a quarentena, digamos, o discurso de Bolsonaro de ontem à noite, meio recuado, meio aceitando que a pandemia é um fato real, por outro lado, dizendo, bom, estamos perdendo tantos e tantos milhões no estado de Santa Catarina, né? Como é que eles conseguem fazer essa dubiedade quando, na verdade, uma vida apenas já é uma vida perdida já é uma derrota, né, Magali? Exato, Raul. Pensando especificamente na cobertura em nível local, regional, em Santa Catarina, que foi, é preciso dizer, um dos primeiros estados do Brasil a adotar medidas de contenção, que foram amplamente incorporadas e divulgadas pela mídia, pela imprensa catarinense. Esse é um aspecto, eu acho, também necessário de ser lembrado nesse momento. Então, nesse sentido, eu reconheço aqui o trabalho fundamental. Precisa ser elogiado o trabalho jornalístico dos veículos de comunicação catarinense nesse sentido. Mas é necessário estabelecer alguns aspectos aí para pensar essas questões. E eu elenquei alguns deles, né? Além desse aspecto de medidas preventivas com precaução que foram tomadas e amplamente incorporadas pela imprensa, que teve um papel fundamental aí nesse sentido de difusão, esse gesto, né, ao aderir esse movimento precoce adotado aqui no Estado. Um outro aspecto que eu considero importante, pensando especialmente nas condições de trabalho dos jornalistas, foi a coerência de algumas empresas em adotar o regime de trabalho remoto, né, o chamado home office, permitindo que os seus funcionários trabalhassem de casa. Eu acho que é uma medida coerente, também vejo como um ponto positivo a ser destacado. Mas é claro que há limitações também, aspectos limitados da cobertura, e um deles, o que me chama a atenção, pensando nos veículos tradicionais, tanto no âmbito local e regional aqui do Estado, é a construção de um discurso, de uma narrativa, de que nós temos que aprender a conviver, a lidar com o vírus, que é entoado agora pelo atual governador do Estado, sobre a pressão, é claro, de diversos setores da indústria, do comércio, e a ausência de uma fala, de um contraponto a essa narrativa. A gente vê poucos espaços, né, um silenciamento da voz dos trabalhadores nesse debate. Todos os dias a gente acompanha em vários veículos de comunicação essa voz predominante falando nesse sentido, né, ganhando espaço em jornais de diferentes plataformas sem qualquer contraponto. E a gente vê que o governador do estado, então, ele está sendo pressionado por diversas forças a ceder e, inclusive, a rever decisões técnicas.
Então, eu te diria que, na minha perspectiva, né, na minha forma de olhar, essa falta de contraponto na cobertura dos veículos da mídia tradicional é algo que tem me chamado a atenção como um ponto a ser considerado aí nessa análise da cobertura, né? Pareceria que isso já é uma antecipação de que depois da pandemia todo mundo volta a seu espaço natural. Aqueles veículos e aqueles, inclusive, colegas nossos que defendem os interesses dos patrões, dos empresários, das multinacionais, continuarão a fazê-lo e o restante da mídia independente, alternativa, enfim, continuará com seu papel. Dá a ideia de que esse cenário que tínhamos antes da pandemia não vai mudar, que esse reposicionamento, evidentemente, muito louvável, e o papel, concordo contigo, o papel da imprensa catarinense tem sido muito bom nesse aspecto, mas dá a ideia de que não há como se iludir de que isso vai ser uma constante depois da pandemia. E esse é um grande problema onde nós, jornalistas, temos que trabalhar muito. Uma narrativa diversa para um mundo diferente. Porque de se supor que de uma pandemia mundial desse tamanho, ninguém de nós saia igual. Nem como cidadãos, nem como jornalistas. Magali Moser, te agradeço demais. Este espaço está aberto para ti. E realmente, os professores têm feito um trabalho extraordinário. Hoje em dia você é uma profissional altamente gabaritada, muito querida e muito reconhecida no jornalismo catarinense. E o merece. Obrigado, Magali. Raul, eu te agradeço muito pelo espaço, pela oportunidade. Parabéns para toda a equipe que tem feito esse trabalho também na linha de frente aí de levar informação tão importante, especialmente nesse momento. E eu quero te dizer, quero fechar a entrevista dizendo que eu sou uma pessoa otimista. Eu quero acreditar que talvez o coronavírus ele tenha vindo para dizer que não é mais possível a gente viver numa sociedade tão desigual, tão perversa, não é possível a gente aceitar que parte da população resida em condições de precariedade total, como em favelas, sem saneamento básico. Eu quero ser uma pessoa otimista e acreditar nesse sentido, Raul, que isso tudo vai vir no sentido de demonstrar outros caminhos, outras formas de vida, outras possibilidades, não só para o jornalismo. Que assim seja, Magali Moser. Jana Machado, voltamos contigo. Continua o JTT especial de pandemia, quarentena, ficando em casa. Tchau, tchau. Olá, boa tarde. Na verdade, fim de tarde, né? Raul Fittipaldi e Jana Machado, que seguem aí na produção do nosso JTT diário. Hoje o Extremo Oeste também passa a participar dos programas, trazendo entrevistas aqui de toda a nossa região para contribuir também. Nós tínhamos a nossa redação aberta, inclusive em Florianópolis, mas que acolhia todas essas pautas, tanto do Extremo Oeste como do Brasil e fora do Brasil também. E agora, nesse período de pandemia, a gente também precisa se readequar a esse momento. E hoje, Raul Fittipaldi, eu trago uma entrevista com o Guilherme Carlesso, que ele é advogado trabalhista, é o nosso novo colunista, inclusive, da Outra Reflexão, uma parceria aí com o Gia Carlesso também, que inaugurou a sua coluna na semana passada. E agora a gente vai ter também os escritos, vai poder contar com os escritos do Guilherme Carlesso. Guilherme, boa tarde, quase boa noite, seja bem-vindo aí à nossa redação aberta de dentro de casa, digamos assim. Vou pedir para você se apresentar um pouquinho mais para o público, para a nossa audiência também te conhecer. Boa tarde, Cláudia, boa tarde a todos. Agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui, justamente para poder falar um pouquinho sobre, mais sobre justiça social, né? Eu me chamo, então, Guilherme Carlesso, sou advogado trabalhista, também atuo nas áreas previdenciárias e civis, mas minha ênfase maior minha pós-graduação, então, é na área trabalhista, pró-empregado. Muito bem. Guilherme, nesses primeiros escritos, aí, até para quem vai acompanhar você na Outra Reflexão, aqui no Portal Desacato, contextualiza para a gente um pouquinho sobre o que exatamente você vai trabalhar. Eu vi que o primeiro texto você já me mandou, já dei uma conferida aí de forma exclusiva, antes do pessoal ter acesso, sobre que você colocou um pouco sobre essa questão do direito à terra, né, dos povos indígenas, que é um tema bastante pertinente, é um tema histórico, mas também que na atualidade aí tem várias nuances, né, que a gente pode estar acompanhando. Então, contextualiza para a gente um pouquinho sobre essa proposta do primeiro texto. Sim,
A princípio, eu vou escrever normalmente sobre direito trabalhista, mas esse é um tema que me chama muito a atenção e que eu acho que é pouco divulgado. O indígena, ele tem alguns direitos na legislação e às vezes isso não é divulgado, que é o caso do que eu vou escrever sobre a ação de uso capião, que é o quê? O indígena ter o direito à terra que ele ocupa, que ele dá destinação, enquanto um proprietário, um latifundiário, tem aquele pedaço de terra no nome, mas não faz uso, enquanto o indígena está efetivamente fazendo uso daquela propriedade e dando destinação social, alimentando os seus filhos, a sua comunidade, e para o Estado, essa finalidade de dar função social à propriedade acaba tendo maior valor do que ter o registro, né, o registro imóvel no próprio nome. Então, por isso existe a ação do uso capião e eu vou escrever sobre isso e vamos poder divulgar aí para o pessoal poder ler. Tá certo. Tem uma questão bastante polêmica dentro, quando a gente fala em justiça social, também envolvendo a questão dos povos indígenas, porque a gente vem acompanhando aí as próprias discussões a respeito do marco temporal, onde existe uma bancada, que a gente inclusive fala que é a bancada da morte, né? Que fala que o indígena ele só tem direito à terra a partir de 88, né? Ou seja, só é índio quem está ali a partir de 1988. Então, acho que essa é uma questão também que vai movimentando esses escritos, né, Guilherme? Sim. É uma questão muito importante. Por quê? Porque a legislação prevê, se eu bem me recordo, desde 1973, que o indígena que permaneceu por determinado período de tempo, nesse caso aqui 10 anos, ele adquire a propriedade. Então, o que o juiz faz na hora que ele dá a sentença? É só comprovar que permaneceu por aquele período de tempo, que o juiz só diz, não, você tem o direito, independente se a pessoa foi retirada posteriormente. Então, ela tem direito àquela propriedade. Os seus sucessores também, os seus sucessores, os filhos, os netos, também podem buscar esse direito da pessoa que já tinha permanecido por determinado período de tempo, nesse caso, como eu falei, 10 anos, também buscar esse direito, para que isso seja repassado, então, para o nome desse neto, desse filho. Uhum. Bom, vamos deixar aí essa discussão para o pessoal acompanhar também na tua coluna, né, Guilherme? Não vamos contar tudo hoje, porque esse é um dos temas, mas terão tantos outros aí pela frente. Te desejo muita paciência, né, muita saúde também para esses inscritos, né? Mais uma vez a gente agradece também a tua participação na outra reflexão aqui do Portal Desacato. E para a gente ir finalizando, eu gostaria que tu falasse um pouco também, já se despedindo da nossa audiência, tá, Jana Machado? Eu sei que você está aí na produção do nosso JTT e outras tantas pessoas irão falar hoje, mas também a importância desses escritos, das pessoas saberem sobre justiça social, sobre os direitos, nesse período aí de quarentena, Guilherme. É muito importante que as pessoas saibam dos seus direitos, né? Então, principalmente os direitos que envolvem a administração pública. Muitas pessoas têm o seu direito negado pela administração pública e é importante saber aonde buscar eles. Esse é um caso. Por exemplo, assim, os indígenas muitas vezes são retirados de determinados locais que eles estão residindo. Então, esse trânsito acaba por facilitar que eles sejam contaminados. E ainda mais que eles vivem em comunidades grandes. Então, nesse ponto, agora puxando para a parte da pandemia, também é importante que eles tenham um local para residir, né? Esse é um dos pontos de justiça social, falando dos indígenas, mas são tantos outros, né, os sem terra, os sem tetos e assim por diante. São todas as outras pessoas que estão num grupo de risco que também precisam ser resguardadas agora. Uhum. Muito bem, Guilherme. Te agradeço mais uma vez. Boa sorte aí nos inscritos. E a gente volta agora com a produção da Jana Machado e a apresentação do Raul Fittipaldi também em Florianópolis nessa quarentena. Até mais, gente. Até mais, Guilherme. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.